Beleza. Agora que vocês são grandes o suficiente, eu vou contar para vocês uma história incrível. A história de como eu aprendi sobre a conquista do meio ambiente terrestre. A gente já escutou. Você já contou pra gente. Claro, vocês escutaram a versão resumida, mas tem toda uma história maior e robusta por trás disso. E é importante vocês escutarem. A gente tá sendo punido por algo. Não. Tipo, vai demorar muito? Sim. Era uma vez, antes de eu ser pai, eu tinha uma outra vida, totalmente diferente dessa. Isso foi em 2005. Eu solteiro, como sempre. Eu não tinha tantas entradas, minha carreira como biólogo dando errado. Isso porque eu nem ia viajar com o bioma, nem empresa júnior. Enfim, é história para outra hora. Bom, eu tinha um grupo de amigos biólogos também. Quer casar comigo? Aí ele disse sim, e vocês se casam. Mas se ele falar não. Sua mão. Eles se casaram e deu tudo certo dentro do relacionamento. Mas na área de atuação... Se liga. Tá ligado que eu sou apaixonada por tudo relacionado ao ambiente marinho, fungo e etc, né? Beleza. Essa é a tia Manu. Só que agora eu tô, extremamente obcecada por alga. Mano, E aí, alga? Eu não sei nada de alga. acredite, eles realmente são algo. Então, a Gleice pediu flor em casamento hoje à noite. Você quer... Não fala mais nada. Só aparece aqui com 2 suculentas. Ah, não. Suculenta não. Vai ter suculenta, senão não vem. Tá bom, leva a suculenta. Frodo, vamos ali pro lago que eu quero te mostrar um negócio. Tá, peraí. Primeira regra, cuidado com as cianobactérias. Segunda regra, se o lago estiver verde, tem algo errado. Terceira regra... Tá, eu faço biologia também. Ok. Nossa dinâmica em grupo era um pouco diferente. Mas a história para outra hora também. Vamos para o que interessa. Um dia nós estávamos todos juntos e ninguém batia muito bem na cabeça. Na verdade, pai, não me interessa. Tá, vamos para o que interessa mesmo assim. Não, porque, tipo, as algas verdes elas são bem legais, tá Então quer ligado? dizer que... Não, eu tô super cansado. Oxi, daí, parça, meio-dia ainda. Que tem a meia eu corda. tô super cansado, eu tive um dia super longo. Mas a gente tava falando de alga antes de você chegar. Tá, continuando. As cianobactérias, elas provavelmente foram engolfadas por um ser eucarioto. E assim rolou a troca gênica, tanto dos núcleos como dos cloroplastos, tá ligado? E foi basicamente assim que surgiu as glaucófitas. Tá, mas você sabia que foi aí que teve a origem da clorofila A? A perca de ficobiliproteínas e também o amido como reserva? E o ganho de fragmoplasto no ramo das fragmoplastófitas. Plastófitas? Falei pra E também caralho, depois aí veio o evento de oxigenação do proterozoide. É isso mesmo. O segundo. Cara, é engraçado porque eu tô sem ar. Quando você é corona, mano. Pô, nem brinca com isso, provavelmente. velho. Nem brinca, velho. Tá, continuando. Ocorreu daí o segundo evento de oxigenação e logo após, mais ou menos ali no período cambriano, em cima de paleossolos pouco consolidados chamado regolito, né, que é uma rocha, só uma rocha sem matéria orgânica, por cima disso apareceu os primeiros biocrushes estratificados. Pô, é biocrushes, não é crushes. Biocrush, quando você gosta de biologia? Brincadeira. Meu Deus. Pode continuar. Biocrushes estratificados, que eram compostos por líquens, bactérias, alguns tipos de algas, e é interessante porque eles eram estratificados, então o de cima secava antes do de baixo, então era uma proteção hídrica também. Mano, e provavelmente surgiu em ambiente pantanoso, né? Porque tinha uma porrada de matéria orgânica lá e era forrado de saprófitas. Que facilitava na oferta de nutrientes que basicamente provavelmente veio os ancestrais das plantas daí, né? Mas, tipo, teve todo um processo difícil, né, nisso. De dissecação? Sim, verdade. Sim, também é o problema da qualidade do solo, a quantidade de água, ou a radiação ultravioleta, a dessecação, como já tinha falado, então... Só que meio que, tipo, solucionaram esses problemas, basicamente, por exemplo, fazendo associação com micorriza. Porque assim eles conseguiam absorver água muito melhor, a oferta de nutrientes era muito maior por causa da matéria orgânica, e a quantidade do solo, da matéria orgânica no solo também estava muito mais fácil, né, de prover. Meio que surgiu, não, meio não, na verdade surgiu uma cutícula serosa que ajudava a prevenir a ressecação e também, tipo, protegia contra raios ultravioletas, contra os raios solares. Lembrando que foi a quantidade de diversos compostos fenólicos. Flavproteína e fenopropanóide. Caraca, você conseguiu falar isso sem errar? A dicção não era do nada, velho. Ela nem travou. Vamos se f***, nem falou tomar desse jeito. Ah, não. Com essa voz de fumante, né? Aí tem que falar Você não devagar. pode ser a única pessoa desse grupo que nunca fumou um mísero cigarro. Olha, eu acho que daí isso deve ser só o Henrique, né?
Independente. Vamos continuar só porque tem prova do Alex semana que vem e eu não posso pegar DP, porque eu já peguei uma DP, não posso ser. Independente, continua. Enfim, Henrique, pode continuar. Tá bom. Então, depois de todo esse processo, com os ancestrais já começando a sair da água para a terra, eles desenvolveram uma característica muito interessante, que é a multicelularidade. Porque isso ajuda muito na dessecação. Por quê? Porque quanto mais uma massa de células maior se comunicando, ele consegue aguardar mais água, ter uma taxa fotossintética, assim, uma eficácia fotossintética maior. Então, com esse crescimento, ainda mais com o crescimento gravitropismo negativo, era contra a gravidade, eles iam crescendo para cima. Então, eles iam tendo mais superfície de contato com a luz solar que vinha. Então, tudo isso ajudou muito na evolução desses primeiros organismos terrestres fotossintéticos. Cara, e o corpo foi ficando muito complexo, né? Porque assim eles conseguiram adiar a meiose e também provavelmente surgiu a mitose zigótica, se não me engano. E assim facilitou na produção dos esporófitos, então ele ficou mais resistente, né? Principalmente com esporopolenina e tudo. Exatamente. Compostos. Resistente que nem a mãe, parça, brincadeira. Tem que fazer Que nem academia. minha mandíbula. Exatamente. Depois desse dia, nós fizemos a prova do Wellington e, na verdade, ninguém foi bem. Ninguém além do Henrique, né? Porque ele foi o único que continuou estudando alga e fez um ótimo vídeo pro professor, porque ele tinha pedido na forma de avaliação. Então, essa prova do Wellington tava muito complicada. A gente tava até conversando sobre a matéria num bar faz um tempo com os amigos, e eu tava, tipo, muito cansado no dia, muito, mas quando eles falaram o que era, eu fiquei tipo, tá, eu vou prestar atenção, porque é uma coisa muito interessante. Então, a conversa foi, tipo, incrível. A gente começou lá de trás, falando sobre cianobactérias, como que elas foram engolfadas pela teoria endocebionte, como que surgiu Glaucófita, Rhodófita, Chlorófita, como que esses organismos moldaram a taxa de oxigênio, a interação com outros organismos, saprófitos. Então, uma coisa muito interessante. E daí a gente começou a falar, onde será que surgiu? Aí, muito provavelmente em ambientes dos aquícolas, de água doce, pantanosos, com muita matéria orgânica, então era muito pouco oxigênio, muito dióxido de carbono, competição extrema, porque tinha tudo quanto é tipo de decompositor, saprófito, então não era um ambiente muito caloroso, você tinha um nicho totalmente vago, mas que era muito mais difícil, que era o ambiente terrestre. Você tinha ali livre, você tinha ali algumas algas que já muito provavelmente estavam ali nesse ambiente, por exemplo, em biocrusts, que eram camadas de micro-organismos, bactérias, fungos, algumas algas, como eu tinha falado. Então, elas já tinham o precursor, porque também o solo não era o solo que a gente conhece, era um paleossolo, era um pó de rocha sem matéria orgânica, então não era um substrato ideal, não tinha também água, assim, como que você vai absorver água? Isso é também um grande problema. Como você vai impedir a dessecação? Aí, por exemplo, esses ancestrais muito provavelmente desenvolveram daí cutícula, que protege, uma cutícula serosa que protege contra a dessecação, radiação ultravioleta, além de alguns compostos fenólicos, flaviproteínas, fenilpropanoides, que ajudaram a proteger o aparelho fotossintético de radiação ultravioleta, que podiam danificar, né? E também uma redundância grande de cloroplastos, talvez, porque se um queima e a célula inteira vai morrer. Não, se você tiver uma redundância maior de cloroplastos, você pode continuar fazendo fotossíntese e depois você recupera aquele cloroplasto. Então, e também outras coisas interessantes, porque se você vai para o ambiente terrestre, você não tem mais a água te ajudando a sustentar seu corpo. Então, você tem que crescer, tem que ser multicelular para você ter uma comunicação mais eficiente, desenvolver tecidos talvez mais elaborados, como, por exemplo, existe em briófitas estrito sensu, que é o hidroma e o leptoma. Então, tudo isso, você tem que começar a crescer corpos 3D, porque você tem que começar a se sustentar contra a força da gravidade que está acima, e você não tem mais só a sustentação do solo. Então, também com uma dominância apical, um início de dominância apical, um crescimento em cima, as células não vão se dividir todas, vão começar a se dividir no topo. Então, associações micorrízicas também, que ajudaram bastante, porque os glomerulomicotas, que são provavelmente os mais antigos a fazer essas associações, eles já estavam no solo, porque já tinham biocrushes, então eles já ajudaram com água, absorção de nutrientes, e adicionar matéria orgânica no solo. Então tem tudo isso, e daí assim ele começou ali entre o Ordoviciano e o Siluriano a ter os ancestrais.
A gente tem, por exemplo, alguns esporos preservados em rochas do Siluriano. Então a gente sabe que se tem fóssil no Siluriano, muito provavelmente aconteceu um pouco antes, mas não pode ser tipo 1 bilhão de anos atrás. Aconteceu ali muito provavelmente no Ordoviciano talvez ali em alguma taxa de extinção menor, e eles aproveitaram essa taxa de extinção menor, de que uma grande radiação, né, dispersão e radiação adaptativa maior, e eles surgiram.